Olá, paz em Cristo Jesus para você aí, ouvinte. Paz em Cristo Jesus para você que tem acompanhado o resumo bíblico. Nós estamos hoje com mais um capítulo da Bíblia, do resumo bíblico que está no livro de Josué. Vamos aprender com esse livro, vamos trazer para nós algumas coisas importantes que esse livro tem. Vamos fazer um resumão e uma autoexplicação aqui de tudo que está no livro de Josué. Então, o livro de Josué, irmãos, o autor foi o próprio Josué que escreveu o livro. E todavia, alguns anciões que estavam com Josué também ajudou a escrever esse livro, que está lá em Josué 24:31. Então, houve também a ajuda de alguns anciões. A data que o livro foi escrito. O livro foi escrito em 1410 a 1350 a.C. 1410 a 1350 a.C. Período que o livro foi escrito de 15 a 26 anos. 15 a 26 anos é o período que foi escrito. O personagem principal do livro é o próprio autor, Josué. Josué conta a história, conta a vida dele. Nós sabemos, se nós olharmos, lermos o livro de Josué, nós vamos saber que ele passou por muitas lutas. Porque, o povo era um povo de Deus, mas era um povo muito rebelde. Nós lemos, aí nós vamos ver que, em certo tempo, em certo momento, eles queriam apedrejar Josué. O povo era dividido em grupos e cada grupo determinava e queria algo diferente ali. Da mesma forma que eles faziam, antes, eles queriam também fazer com Josué. Não é fácil liderar um povo, somente quando são várias cabeças pensantes. Cada cabeça, cada grupo determina ou quer alguma coisa em prol do grupo deles. E com Josué não foi diferente. Moisés passou uma peleja muito grande. E há muitos falam que Moisés, ele perdeu, ele não entrou na terra prometida por causa de que ele foi rebelde, por causa da desobediência a Deus. Mas nós sabemos que não é bem assim. Se nós estudarmos a Bíblia, Deus determinou para Moisés algo. E Moisés cumpriu o que foi determinado por Deus. Deus escolheu Moisés para libertar o povo. Deus escolheu Moisés para tirar o povo da escravidão. E se nós olharmos aí, Moisés fez o papel dele. Ele encarou o faraó, demonstrou as pragas ali para o faraó, vinda de Deus, libertou o povo da escravidão, atravessou o Mar Vermelho e levou o povo para o deserto, para uma limpeza, para uma lapidação. E Moisés permaneceu ali os 40 anos com aquele povo no deserto. Mas você me pergunta, por que Moisés então não entrou na terra prometida? Porque não era o propósito de Deus. O propósito de Deus é que Moisés levasse o povo até a terra prometida. E foi cumprido. Moisés cumpriu o propósito que foi determinado para ele. Então nós vemos aí que o livro foi escrito de Josué em 1410 a 1350 a.C., período de 15 a 26 anos. Josué foi quase apedrejado, foi o que eu disse, até a morte pelo seu próprio povo. Está lá no livro de Números 14, do 6 ao 10. Por causa da rebeldia, por causa da ignorância do povo, Josué foi quase apedrejado. Aproximadamente 40 anos antes de começar o livro de Josué, porque os 12 espias enviados a Canaã, somente ele e Caleb determinaram obedecer às instruções de Deus para conquistar a terra. Nós sabemos ali dos espias, dos 12 espias que foram mandados, que foram enviados
Porque Deus determinou o lugar que eles iam estar, que eles iam morar, a terra prometida por Deus. Mas quando eles chegaram lá nesse determinado local, o local estava ocupado por homens valentes, homens fortes, homens altos. Os 12 espias que foram, 10 deles voltou falando, trazendo ali palavras de fraqueza, de desistência para o povo, para as tribos. Mas se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver que Josué e Caleb se portou de maneira diferente, porque eles trouxeram ali a visão de Deus. Eles trouxeram ali o que Deus determinou para eles. Eles não estavam preocupados com a guerra, eles não estavam preocupados com os homens valentes que estavam do outro lado, mas estava com o objetivo, cumprir o que Deus tinha determinado para eles. Se nós lermos o livro, nós vamos entender melhor essa passagem. Somente Josué e Caleb determinaram obedecer às instruções de Deus para conquistar a terra. E por causa da sua incredulidade em aceitar a aliança de Deus, os filhos de Israel ficaram 40 anos no deserto. Então a incredulidade levou aquele povo a permanecer 40 anos no deserto. Eu já disse aqui na outra live, que era uma viagem que era para durar 39, 40 dias. Se eles estivessem debaixo da obediência de Deus, mas eles permaneceram no deserto durante 40 anos. 40 anos vagando no deserto. Mas agora, Josué, o sucessor de Moisés, se preparava para guiar os israelitas desde o deserto até a conquista da terra prometida. Moisés já tinha ido, Moisés já estava falecido. Moisés era o sucessor, Josué era o sucessor de Moisés, e Josué estava liderando aquele povo, a caminho da terra prometida, cumprindo ali o que estava sendo determinado por Deus. A promessa de Deus ainda estava no coração daquele povo. A vontade de estar dentro da terra prometida ainda estava no coração daquele povo, e eles já não tinham mais líder Moisés, mas tinha um líder ali agora, que era Josué, constituído líder antes de Moisés ir embora, antes de Moisés morrer, constituiu Josué líder daquele povo. O livro de Josué foi escrito, irmãos, ao leste do rio Jordão, no deserto, antes da conquista, e a oeste do Jordão, Canaã, depois da conquista. Então esse livro ele teve um tempo aí que nós vimos aí, que ele teve aí de 15 a 26 anos para ser escrito. Então ele teve ali 2 lugares de referência onde ele foi escrito, onde ele começou a ser escrito e aonde ele terminou de ser escrito. Para quem que foi construído o livro? Para os israelitas. O livro era para o povo de Israel. O livro de Josué, irmãos, é antes de tudo a história da aliança de Josué sobre Israel. Sob a aliança divina, Josué enganjou-se em 3 estratégias, operações militares, usando brilhante tática de dividir e conquistar, e assegurando a vitória sobre o exército dos inimigos em Canaã. As intervenções miraculosas de Deus, incluindo a travessia do rio Jordão e a conquista de Jericó, provaram a Israel que Deus estava auxiliando seus esforços. Então Josué foi um estrategista. Ele usou de estratégias militares para conquistar a terra prometida. Se nós vemos o texto, nós vamos ver que ele cercou a terra, ele dividiu o povo em grupo para conquistar a terra prometida. Teve lugar a divisão da terra prometida entre as tribos de Israel e os seus subsequentes estabelecimento na nova terra. Finalmente, Josué exortou o povo antes de sua morte que renovasse o pacto
e dedicar-se a servir e amar a Deus de todo o coração. Então Josué, antes de morrer, ele alertou o povo, né? Ele pediu o povo ali, exortou o povo, pedindo que renovasse os votos deles com Deus. O povo que saiu lá do deserto, que saiu da escravidão depois do deserto e estava ali recebendo aquela terra prometida, estava sendo exortado por Josué para que continuasse obedecendo a Deus, para que cumprisse os mandamentos de Deus. Então nós vimos essa passagem também com Moisés, antes de Moisés partir. Nós também estamos vendo essa passagem aqui agora com Josué, alertando o povo a servir a Deus, a obedecer a Deus, a cumprir aquilo que estava determinado por Deus. Então a palavra-chave do livro de Josué é escolher, servir. Josué enfatiza que nós devemos fazer ambas as coisas com exortação. Escolhei hoje a quem haver de servir. Isso é um texto que Josué deixou escrito. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vou repetir. Escolhei hoje a quem haver de servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Então, traz para nós aqui no século de hoje, nos dias de hoje, irmãos, essa mesma chave de vitória. Eu digo para você hoje que está me ouvindo aí, escolhei hoje a quem vocês devem servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Podemos sim servir o Senhor por excelência. Não vamos deixar o nosso Deus apagar em nossas memórias, não. Não vamos deixar o nosso Deus apagar nas memórias dos nossos filhos. Nós estamos vivendo aí tempos tecnológicos. A ciência tem se avançado, a tecnologia tem se avançado, né? E o papel de Deus em nossas vidas, o papel de Cristo em nossas vidas tem desaparecido. As pessoas não têm mais frequentado igrejas, as pessoas mais não têm dedicado em oração, não têm feito orações a Deus. Os pais não têm ensinado os filhos a seguir a Deus. Os pais não têm ensinado os filhos a seguir e a servir a Deus. E nós, como cristãos, líderes religiosos, nós como os pais de família, nós temos que ensinar os nossos filhos a servir a Deus. Então esse livro traz para nós essa esperança. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. E Deus falou que ia levar aquele povo para uma terra prometida. Deus falou que aquele povo ia sair da escravidão e ia adentrar numa terra prometida. E cumpriu. Deus cumpriu essa promessa diante daquele povo. Através de Moisés, na saída lá da escravidão, e dentro ali do deserto, rodando no deserto, e depois dando continuidade com Josué, até que alcançasse a terra prometida. O que Deus tem te prometido? Se Ele te prometeu, Ele há de cumprir. Mas repita essa palavra. Não importa o que o mundo esteja seguindo, não importa o que o mundo esteja querendo, mas que você e a tua casa sirvam ao Senhor. Sirva o Senhor para que Deus possa cumprir as promessas dEle em tua vida. Sirva ao Senhor. Leva os teus filhos, conduza os teus filhos, esposa, marido, conduza para a igreja, conduza para a presença de Deus. Não importa que as outras pessoas há de pensar, não importa que as outras pessoas há de falar. É cafona, é brega, é ultrapassado. Que sejamos ultrapassados, que sejamos brega, que sejamos qualquer outra palavra negativa lançada sobre nós, mas que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. É o tema desse livro de Josué. O melhor que contamos não é a nossa habilidade física ou nossa inteligência, mas nossa fé no poder de Deus para triunfar em nosso lugar. A vitória vem através da fé em Deus e obediência à sua palavra. O pecado deve ser tratado Deus sempre é verdadeiro em suas promessas. Foi o que eu disse. Deus sempre é verdadeiro em suas promessas.
todas as coisas são possíveis se temos fé nele, em Deus. Quem fez todas as coisas é a nossa, quem fez todas as coisas. E a nossa responsabilidade é sermos obedientes e fiel à aliança de Deus. Deus pune tanto nação como indivíduo pecadores. Então, Deus, o Deus de misericórdia, o Deus de amor, é o Deus de guerra, o Deus de ira, o Deus que pune, o Deus justo. Não adianta nós estarmos sujos em pecado, não adianta nós estarmos contaminados em pecado e ficarmos pedindo a misericórdia de Deus. Nós temos que nos consertarmos diante do Senhor. E o embolso aqui do livro de Josué é a preparação de Israel para a conquista de Canaã. Está lá em Josué 1, a partir do 1 até o 5:15. A conquista de Canaã está lá em Josué 6:1 até o 12:24. A distribuição da terra de Canaã para a tribo está lá em Josué 13:1 até o 21:45. E a despedida e morte de Josué está lá em Josué 22:1 e termina no 24:33. É o embolso do livro de Josué. Então aprendemos muito hoje sobre o livro de Josué, que nós e a nossa casa temos que servir o Senhor, não importa o que as outras pessoas sigam, o que as outras pessoas façam. Nós estamos vendo aqui que pela obediência e pela fé eles conquistaram a terra prometida. E pela obediência e fé nós vamos conquistar a salvação das nossas almas em Deus. Para a live não ficar muito grande, eu quero terminar com uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, quero colocar essa vida, essa pessoa que tem acompanhado, ó Deus, esse resumo bíblico sobre as Tuas mãos, ó Deus. Para que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, esteja sobre nós, ó Deus. Que possamos nós aprendermos com o Senhor todos os dias. Eu entrego cada vida, cada pessoa, cada família em Tuas mãos, para que seja abençoada e tocada no nome de Jesus. Jesus abençoe a sua vida sempre.